Imagine ser flagrada dormindo na cama do seu patrão milionário. Agora, imagine que, ao invés de ser demitida, sua vida muda para sempre. Parece roteiro de filme, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu. E o que esse milionário fez depois vai simplesmente te surpreender. Se você gosta de histórias emocionantes e inspiradoras, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Agora, vem comigo conhecer essa história inacreditável. Era uma tarde quente na mansão dos Vasconcelos, uma propriedade tão imponente que parecia ter saído de um sonho. Ricardo Vasconcelos, um dos empresários mais ricos do país, retornava inesperadamente de uma viagem de negócios adiantada. O jatinho particular pousara no pequeno aeroporto da cidade e, em menos de meia hora, ele já cruzava os portões dourados de sua residência. Os empregados, pegos de surpresa, corriam de um lado para o outro, tentando preparar tudo para sua chegada. Marina, a nova empregada, mal havia completado 3 dias de trabalho. Jovem vinda do interior, ela ainda se sentia deslocada naquele ambiente luxuoso. Estava exausta, não apenas pelas tarefas que pareciam intermináveis, mas também pelas noites mal dormidas em seu pequeno quarto improvisado nos fundos da mansão. Naquela tarde, enquanto ajudava a organizar os quartos, a fadiga tomou conta de seu corpo. Sem perceber, entrou em um dos dormitórios para verificar se os lençóis estavam trocados. O ar-condicionado soprava um vento frio e acolhedor. Marina sentou-se na beirada da cama para descansar por 1 minuto. 1 minuto que se transformou em 5. 5 que viraram 15. Sem conseguir resistir, deitou-se sobre o colchão macio, com a intenção de apenas fechar os olhos por um instante. Em poucos segundos, estava profundamente adormecida. Ricardo subiu as escadas, decidido a tomar um banho antes de revisar contratos que havia trazido consigo. Quando abriu a porta do próprio quarto, deu de cara com a cena. Uma jovem, vestida com o uniforme da casa, dormindo serenamente em sua cama. Ele franziu o senho, surpreso. Em qualquer outra situação, esperava-se que ele explodisse de raiva. Afinal, era conhecido nos bastidores como um chefe rigoroso, impaciente com qualquer deslize. Por um momento, Ricardo ficou parado observando a jovem. Marina tinha o rosto tranquilo, quase infantil. Havia uma mancha de poeira na barra do uniforme, sinais do dia duro de trabalho. A expressão dela, mesmo adormecida, transmitia uma exaustão profunda. Algo dentro dele, talvez uma lembrança de quando era apenas um garoto pobre, ajudando o pai na oficina mecânica, tocou-lhe o coração. Em vez de gritar ou acordá-la com grosseria, Ricardo caminhou silenciosamente até o closet. Pegou uma manta leve e, com cuidado, cobriu Marina. Depois, saiu do quarto, fechando a porta com delicadeza. A atitude foi presenciada de longe por Júlia, a governanta da casa, que arregalou os olhos sem acreditar no que via. Em anos trabalhando para Ricardo, nunca o vira agir de forma tão gentil. Logo, a história se espalhou entre os empregados e não demorou para sair das muralhas da mansão. No dia seguinte, Marina acordou sobressaltada. Percebeu a manta sobre seu corpo e o relógio que marcava horas além de seu turno. Entrou em pânico. Desceu correndo as escadas, procurando a governanta para pedir desculpas, esperando ser demitida sumariamente. Júlia a encontrou primeiro e, para surpresa da jovem, apenas sorriu de forma acolhedora. "Ele sabe, querida, e não vai te mandar embora", disse a mulher mais velha. "Na verdade, ele pediu para te ver." Tremendo, Marina foi conduzida até o escritório particular do patrão. Ricardo estava sentado à sua enorme mesa de carvalho, olhando alguns papéis. Mas ao vê-la entrar, largou os documentos e abriu um leve sorriso. "Marina, não se preocupe", começou ele com a voz calma. "Vi o quanto você estava cansada. Isso não é um erro grave. Na verdade, diz muito sobre o quanto você tem se dedicado." A jovem não sabia o que dizer. Mal podia acreditar no que ouvia. "Decidi algo", Ricardo continuou. "A partir de hoje, você não vai mais dormir no quartinho dos fundos.
Vamos arrumar um quarto decente para você, com conforto. E quero também que diminua sua carga de trabalho. Ninguém aqui deveria se esgotar dessa maneira. Marina, com lágrimas nos olhos, apenas balbuciou um agradecimento. Nunca, em toda a sua vida, alguém havia demonstrado tamanha consideração por ela. As notícias correram ainda mais rápido pela cidade e, inevitavelmente, chegaram à mídia. Um repórter conseguiu apurar o ocorrido e publicou a história em um blog local. Em poucas horas, o relato viralizou. Jornais nacionais noticiaram o episódio como exemplo de humanidade e empatia no mundo empresarial tão frio e competitivo. Ricardo, inicialmente, não gostou da exposição. Sempre fora reservado, avesso a escândalos ou a qualquer forma de exibicionismo. Mas, dessa vez, sentiu algo diferente. Uma espécie de orgulho silencioso. Não por se ver como herói, ele sabia que apenas fizera o que era certo, mas porque seu gesto mostrava que, mesmo no topo, a compaixão ainda era uma virtude possível. Semanas se passaram. Marina adaptou-se melhor à vida na mansão, ganhando novas responsabilidades e a confiança irrestrita dos patrões. Foi promovida a assistente pessoal da governanta, posição que permitiu que estudasse durante o dia e trabalhasse à noite. Inspirado pela situação, Ricardo decidiu ir além. Criou um programa interno de apoio aos empregados, oferecendo cursos, assistência médica e oportunidades de crescimento profissional dentro de suas empresas. O projeto ganhou destaque nacional, servindo de modelo para outras grandes corporações. Alguns, é claro, criticaram-no, alegando que tudo não passava de uma jogada de marketing. Mas quem conhecia Ricardo de verdade sabia que o gesto nascia de algo muito mais genuíno. Uma lembrança do menino pobre que um dia sonhara com uma vida melhor e que agora podia ajudar outros a sonharem também. Naquela mansão, outrora conhecida apenas por sua imponência e luxo, passou a reinar uma atmosfera diferente. Uma aura de respeito e humanidade que fez com que todos que ali trabalhavam se sentissem parte de algo maior do que apenas um emprego. E tudo isso começou simplesmente com uma jovem exausta que, por engano, adormeceu na cama de seu patrão e encontrou, ao invés de punição, a gentileza que mudaria sua vida para sempre. O sucesso do novo programa de assistência na empresa dos Vasconcelos não parava de crescer. Com o tempo, outras empresas começaram a adotar projetos semelhantes, e Ricardo foi convidado a palestrar em eventos e fóruns de empreendedorismo social. Relutante no começo, acabou aceitando, entendendo que sua história poderia inspirar mais empresários a olharem para seus funcionários com humanidade. Enquanto isso, Marina se transformava diante dos olhos de todos. Já não era mais a menina tímida e assustada que cruzara os portões da mansão carregando uma mala surrada. Agora, trajava roupas elegantes e andava com a cabeça erguida. Estava cursando administração graças a uma bolsa de estudos que Ricardo pessoalmente providenciou. Certo dia, após uma palestra em São Paulo, Ricardo retornou para casa mais tarde do que o habitual. Cansado, mas satisfeito, decidiu passar pela cozinha para tomar um café antes de subir. Encontrou Marina sentada à mesa, revisando apostilas e anotando freneticamente em seu caderno. "Marina!" chamou ele sorrindo. Ela levantou os olhos assustada e se levantou de imediato. "Senhor Ricardo, eu estava só estudando", justificou-se sem graça. "Fique tranquila", disse ele, servindo-se de uma xícara de café. "Na verdade, estou impressionado. Você trabalha o dia todo e ainda encontra energia para estudar à noite." Ela sorriu, envergonhada, mas havia brilho em seus olhos. "Eu quero melhorar, senhor. Quero um dia retribuir tudo o que o senhor fez por mim." Ricardo sentou-se à mesa, algo raro para alguém como ele. "Já está retribuindo, Marina. Cada esforço seu é uma resposta. Você me inspira mais do que imagina." Naquela noite, Ricardo teve uma ideia ousada. Pensou em criar um projeto ainda maior,
uma fundação para jovens de baixa renda, oferecendo educação, moradia e oportunidades reais de trabalho. Algo que pudesse perpetuar essa corrente de transformação iniciada de forma tão inesperada. Nos meses seguintes, a Fundação Vasconcelos foi criada. Marina foi uma das primeiras a ser convidada a integrar a equipe como coordenadora de projetos sociais. A moça, emocionada, aceitou sem hesitar. Trabalharia para mudar a vida de outros jovens como ela um dia fora. Com o tempo, Marina se tornou uma figura pública reconhecida. Dava entrevistas, participava de programas de televisão e era elogiada por sua inteligência, humildade e determinação. Sempre fazia questão de citar Ricardo Vasconcelos como seu grande mentor. Durante uma cerimônia de premiação, onde a Fundação Vasconcelos foi homenageada pelo governo, Marina subiu ao palco para discursar. O auditório lotado se calou enquanto ela, com a voz firme, contava a história de como adormecer por acidente na cama do patrão mudara sua vida para sempre. "Eu dormi por cansaço", disse ela, sorrindo com ternura, "e acordei para um sonho que nunca mais terminou." Ricardo, na plateia, ouviu cada palavra com os olhos marejados. Não era apenas uma questão de negócios ou de imagem. Era a certeza de que, no fundo, a grande fortuna que construíra ao longo dos anos só valia a pena se pudesse ser dividida em forma de esperança. A história entre os dois foi além da relação de patrão e empregada. Tornaram-se grandes amigos, cúmplices de uma mesma missão de vida. Mostrar ao mundo que gentileza gera gentileza e que, às vezes, os maiores milagres nascem de pequenos gestos. Anos depois, Marina publicou um livro intitulado O Sonho na Cama Errada, contando em detalhes sua trajetória. A obra se tornou best-seller rapidamente, inspirando milhares de pessoas. Em uma das páginas mais marcantes, ela escreveu: "Nunca subestime o poder de um ato de bondade. Uma cama oferecida, um gesto de compreensão, um coração aberto. Esses são os verdadeiros tijolos que constroem um futuro melhor." E foi assim que um erro tão humano, tão comum, desencadeou uma revolução silenciosa, provando que, quando a compaixão guia nossos passos, até mesmo o mais improvável dos encontros pode mudar para sempre o destino de muitas vidas. O sucesso da Fundação Vasconcelos foi apenas o começo. Com o tempo, Marina percebeu que poderia expandir ainda mais o impacto do projeto. Ela propôs a Ricardo a criação de centros comunitários espalhados pelo país, onde jovens pudessem estudar, aprender profissões, receber apoio psicológico e serem preparados para o mercado de trabalho. Ricardo, orgulhoso da visão de sua pupila, abraçou a ideia com entusiasmo. Em poucos meses, o primeiro centro comunitário foi inaugurado em uma região carente de São Paulo. Batizaram o espaço de Centro Esperança, um nome simples, mas carregado de significado. Na inauguração, centenas de jovens e famílias lotaram as ruas ao redor. Marina, emocionada, fez um discurso poderoso, ressaltando que o objetivo do projeto era dar dignidade e esperança para quem a sociedade muitas vezes ignorava. Ricardo, ao lado dela, apenas sorria, deixando o brilho nos olhos falar por ele. Com o tempo, dezenas de centros Esperança surgiram em diversas cidades. Marina viajava constantemente, coordenando equipes, supervisionando projetos e, acima de tudo, inspirando todos que cruzavam seu caminho. Seu nome se tornou sinônimo de transformação social, mas ela não parou por aí. Após alguns anos, Marina percebeu que muitos jovens formados nos centros comunitários tinham dificuldades em encontrar empregos, mesmo sendo capacitados. O preconceito, a falta de experiência e o medo de empresas em apostar em talentos de periferias ainda eram barreiras reais. Foi então que ela teve outra ideia brilhante: criar uma rede de startups sociais, negócios que contratassem prioritariamente esses jovens e os capacitassem para liderarem suas próprias iniciativas no futuro. Mais uma vez,
Ricardo a apoiou incondicionalmente. Nasceram empresas de tecnologia, moda sustentável, gastronomia e serviços digitais, todas lideradas por jovens que um dia viveram à margem da sociedade. Marina acreditava firmemente que cada um tinha dentro de si um potencial imenso, apenas esperando uma chance de florescer. Durante esse tempo, Ricardo e Marina desenvolveram uma amizade sólida, baseada em respeito, admiração e carinho profundo. As diferenças de idade e trajetória de vida não impediram que construíssem uma relação verdadeira, como pai e filha, embora não houvesse laços de sangue. Em uma tarde ensolarada, após a inauguração do 10º Centro Esperança, Ricardo chamou Marina para uma conversa particular no jardim da mansão. "Marina", começou ele, olhando para o horizonte, "eu já conquistei tudo que podia conquistar no mundo dos negócios. Agora quero deixar um legado." Ela o olhou sem entender totalmente onde ele queria chegar. "Quero que você assuma a liderança da Fundação Vasconcelos", anunciou ele, com a serenidade de quem já havia pensado muito sobre aquilo. "Quero que tudo isso seja seu para continuar." Marina ficou sem palavras. O homem que a acolhera, que a ensinara, que a impulsionara a acreditar em si mesma, agora confiava-lhe seu maior tesouro, o sonho que ambos haviam construído juntos. "Senhor Ricardo, eu não sei o que dizer", balbuciou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Não precisa dizer nada, Marina. Apenas prometa que vai continuar fazendo o que sempre fez, transformar vidas." Ela assentiu, abraçando-o com força, num gesto que dispensava qualquer palavra. A partir daquele dia, Marina se tornou oficialmente a presidente da Fundação Vasconcelos. Ricardo, já em uma fase mais tranquila da vida, passou a dedicar-se a projetos pessoais e a viagens, sempre mantendo o olhar atento e o coração orgulhoso da jovem que um dia encontrou adormecida em sua cama. Sob sua liderança, a Fundação se expandiu internacionalmente, levando o modelo dos Centros Esperança para outros países da América Latina e, posteriormente, para a África. Marina foi reconhecida mundialmente, recebendo prêmios e homenagens em diversas nações. Mesmo com toda a fama e prestígio, ela jamais esqueceu suas origens. Sempre que podia, visitava a pequena cidade onde nasceu, ajudando escolas, hospitais e comunidades locais. E, claro, nunca deixou de visitar o quartinho simples nos fundos da mansão onde tudo começou, agora transformado em um memorial com uma placa onde se lia: "Aqui adormeceu um sonho que acordou para mudar o mundo." Anos depois, já madura e com cabelos levemente prateados, Marina foi entrevistada para um documentário sobre sua vida. Quando perguntaram qual era o segredo de sua trajetória, ela sorriu e respondeu: "Empatia. A capacidade de olhar o outro e enxergar mais do que a aparência, mais do que o erro, mais do que o momento. Foi o que Ricardo Vasconcelos fez por mim, e é isso que tento fazer todos os dias." O documentário emocionou o mundo, e Marina recebeu o título de Embaixadora da Paz pela ONU. Em seu discurso de agradecimento, citou novamente a história da cama, do erro que mudou tudo. "Às vezes", disse ela, "os grandes momentos da nossa vida começam nos nossos momentos mais frágeis. Nunca subestimem um gesto de compaixão. Ele pode, silenciosamente, reescrever destinos." Ricardo, assistindo à transmissão da cerimônia pela televisão em sua casa de campo, sorriu com lágrimas nos olhos. Sabia que, de todas as riquezas que possuíra, nada se comparava ao legado que deixara através daquela jovem extraordinária. E assim, de um gesto de bondade, nasceu uma revolução de esperança que atravessou fronteiras, gerações e corações, provando que a verdadeira riqueza não se mede pelo que acumulamos, mas pelo que somos capazes de transformar ao nosso redor. E foi assim que uma simples soneca mudou não só a vida de uma jovem empregada, mas também o destino de milhares de pessoas ao redor do mundo. Um erro, uma atitude inesperada e uma corrente de bondade
que jamais será esquecida. Se essa história te tocou de alguma forma, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem precisa acreditar que coisas boas ainda acontecem. Até a próxima história emocionante.